O jornal norte-americano The Wall Street Journal publicou ontem que estatais chinesas teriam cancelado o embarque de alguns produtos agrícolas norte-americanos diante da escalada das tensões entre Pequim e Washington. As informações do jornal norte-americano partiram de algumas autoridades marítimas que afirmam que alguns carregamentos de ração, milho, carne suína, carne bovina e algodão foram cancelados. Especula-se ainda que a soja também esteja na lista. A publicação fala no cancelamento de 23 cargas do grão dos Estados Unidos. O relacionamento entre chineses e americanos, que já havia passado por conflitos nos últimos anos, ficou ainda mais desgastado desde o início da pandemia do novo coronavírus. Isso porque o presidente americano Donald Trump fez declarações bastante agressivas contra a nação asiática em relação à origem do vírus. Trump afirmou ainda que vai retirar o tratamento privilegiado sobre o território de Hong Kong, provocando ainda mais desalinhamento entre os países. E a gente vai conversar com o analista de mercado e sócio da MD Commodities, o Pedro Daineca, que está aqui no nosso telão. Daineca, essa é uma relação que já vinha desgastada há muito tempo, né? Antes da pandemia, um acordo foi sinalizado com a China se comprometendo a comprar cerca de 50 bilhões de dólares dos Estados Unidos. A pandemia reabriu essas feridas. E agora, qual que é a sua análise em relação a esse momento? Você acha que essa fase 1 do acordo, como se diz no popular, subiu no telhado? Boa noite. Boa noite, Petro. Boa noite a todos. Realmente gostei da frase que você utilizou, né? Subir no telhado. Olha, nós estamos em plena Guerra Fria. A realidade é essa, por mais que nenhum dos governos ainda tenha abertamente admitido isso, é um atrito comercial, é um atrito político entre as duas nações. As tensões são muito sérias, elas não são situações fáceis de se resolver. Tá? Em relação a como isso pode afetar as compras chinesas de commodities norte-americanas, há um pouco de confusão no mercado, como vocês acabaram de relatar. O Wall Street Journal falando que tivemos aí cancelamento de carregamento de algodão e outras commodities, possivelmente soja. A realidade é que a China ela ainda precisa comprar uma certa quantidade de soja norte-americana, não agora, porque o Brasil está exportando muito bem e vai continuar exportando muito forte e preenchendo aí essa demanda chinesa no curto prazo. Né? Os chineses estão comprando tudo que eles podem comprar do Brasil e até de uma certa forma estocando a soja para, na nossa opinião, não ter que comprar muita soja norte-americana. Mas, principalmente entre outubro e dezembro desse ano, eles bem provavelmente terão que preencher alguma demanda com a soja norte-americana. Mas isso, de forma alguma, na nossa opinião, significa que a fase 1 vai ser cumprida. Nós não acreditamos que a fase 1 será cumprida de forma alguma. Então, realmente, uma situação bastante complexa e mais um vento cruzado, né, jogado em cima desse nosso mercado aí de soja. Agora, uma coisa é querer não comprar, né? Outra coisa é poder deixar de comprar de acordo com as necessidades, né? A China pode, de repente, abrir mão da soja dos Estados Unidos? Você acha que o Brasil, por exemplo, e a Argentina tem condições de abastecer toda a necessidade da China hoje? E a pergunta vale também para o outro lado, né? Os Estados Unidos podem ficar sem os produtos chineses? Como é que você vê essa situação? Em relação a poder ficar sem, veja, o Brasil, que nem eu falei agora há pouco, né? O Brasil está exportando basicamente tudo que pode exportar. Chegamos ao final de maio, colocamos ali entre janeiro, 1º de janeiro e final de maio, o Brasil exportou aí basicamente 50 milhões de toneladas de soja, né? Isso exportou, não é que vendeu, isso é soja que saiu do país já exportado. Então, é um número absolutamente incrível. Nós na MD acreditamos que o Brasil vai se aproximar aí de praticamente 80 milhões de toneladas exportadas, tá? Que é o máximo do máximo dentro das estimativas atuais de safra, etc. e tal. Então, é bem provável que a China vá precisar comprar alguma soja norte-americana nesse período aí, entre outubro e dezembro, até a entrada da nova safra brasileira ali no início de janeiro, torcendo para que nós no Brasil tenhamos aí um plantio que não se atrase muito, né? E possamos colher aí a soja para já poder estar exportando a partir do início de janeiro. Então, a Argentina, ela
apesar de ser o terceiro maior exportador global de soja em grão, o volume, relativamente falando, né, ele é muito menor do que o volume do Brasil, o volume que os Estados Unidos exporta, né? Então, é um relacionamento interessante. Parece que a China não vai ter escolha, vai ter que comprar soja norte-americana e, por isso, até parece que está comprando alguns cargos, alguns navios aí nessas últimas semanas. Eles vêm anunciando algumas compras, mas, novamente, tá? São volumes de compra longe, mais longe do que tem que ser para chegar perto de cumprir a fase 1 do acordo. Pedro Daineca, que é analista da MD Commodities, muito obrigado. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A gente volta a entrar em contato com você, que é um grande conhecedor do mercado norte-americano aí de Chicago. Obrigado, Daineca. Um abraço. Boa noite. Obrigado, Pedro. Um abraço.